Boa tarde. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, no município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. E os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana Laura, a Júlia, a Adriele, a Manuela, o Jonathan, o Eduardo, o Gabriel, o Renan, o Luiz, não estava reconhecendo o Luiz de cabeça baixa, né? O Igor, o Micael, o Cauã, a Ana Júlia, o Enzo, o Matheus, a Vitória Lara, a Evelyn e a Vitória, que está se escondendo lá, mas não vai ficar com falta não, né? Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde é enviado o link para os meus alunos através de lista de transmissão, para que os alunos que faltaram possam assistir e aprender o que foi ensinado na aula de hoje, e os que estão presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo. 24ª aula do material digital da Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Qual é o tema da aula de hoje? Socializar para conhecer. Vamos dar início então? Conteúdo: taxas, índices e coeficientes. Objetivos: identificar as variáveis associadas ao cálculo de um determinado índice, taxa ou coeficiente. Explicar a relação que uma variável mantém com a outra na composição de um índice. Comparar diferentes índices, taxas e coeficientes relativos. A habilidade é a EM de 1 a 3, ou seja, da primeira à terceira série de matemática, número 406, que é construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que interrelacionam estatística, geometria e álgebra. Então vamos lá, para começar, todo mundo prestando atenção então? Para começar, anteriormente, na aula anterior, vimos que o IBGE é o órgão responsável por colher as informações populacionais brasileiras. Elas passam na casa de vocês. Ah, professor, eu não vi. Talvez você não tenha visto. Quando passaram lá em casa eu não vi também. Quem respondeu foi minha esposa. Geralmente eles passam em casa por casa fazendo o censo demográfico. Essa pesquisa é chamada de censo demográfico e é realizada em território nacional a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos, eles passam em casa por casa perguntando, certo? Até na zona rural? Sim. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o último censo demográfico do Guapiara, infelizmente o povo entendeu as coisas erradas, né? Parecia os caras lá, eles olhavam pela janela assim, se escondiam, não iam lá responder, porque tinha medo que o governo tirasse dinheiro deles. Ah, vai perguntar quantos que eu recebo. Vai perguntar se eu recebo Bolsa Família, vai perceber que eu tenho um carro do ano aqui na garagem. Entendeu? Muita gente com esse medo, o que fazia? Se escondia e não respondia. Quando eles chamavam e ninguém respondia, eles voltavam no outro dia. E as pessoas se escondiam de novo. O que acontecia? Eles voltavam numa terceira vez. Quando eles não conseguiam achar ninguém, eles colocavam que era casa de veraneio. O que é casa de veraneio? Casa que a turma vem passar férias. Entendeu? Tipo praia. Praia tem muita casa de veraneio. Não mora ninguém na casa, mas nas férias a turma vai para aquela casa. Entendeu? E aí, contou que Guapiara tinha 850 casas de férias, que a turma mora fora de Guapiara e vem passar as férias aqui. Vocês acham que é 850 casas de veraneio mesmo? Não, a turma com medo de que o governo arrancasse dinheiro deles. Tá? Quando vocês veem os caras com crachá IBGE, podem responder sem dó. Eles não vão marcar o seu nome, não vão marcar o seu CPF. Eles só querem saber
quantas pessoas moram lá, qual é a renda mensal da família, quantos são homens, quantos são mulheres, entendeu? Para fazer o censo demográfico. Então, por favor, não façam assim. Guapiara ficou com muitas casas de férias. Então, mas vocês olhem assim, lá no meu bairro, por exemplo, não tem nenhuma casa fechada, tudo tem gente morando. Entendeu? Eu não consigo ver uma casa em Guapiara que não tenha ninguém morando. Agora apareceu, não era, é mais que 850. Era um monte de casa, a turma falando que não acharam ninguém, então eles consideram como se fosse casa de férias. Né? E a população de Guapiara também, ó. Tá certo que a população de Guapiara diminui, porque chega numa certa altura, os jovens acabam indo para cidades vizinhas, né? Aqui eu não sei, mas quando eu dava aula nos pais lá, a maioria dos pais iam trabalhar ou plantar em Cesário Lange. Uma vez eu estava naquele parque aquático de Cesário Lange, um cara começou a gritar lá de cima do negócio de salva-vida. Ele estava de salva-vida, chamada, e pela última vez chamada. Eu olhei o cara barbudão assim, falei, você é louco, rapaz? Não conhecer, lá dos pais que deu aula pra mim. Eu falei, não lembro, tira a barba dele, eu conheço. Então, ele falou pra mim que ele foi pra lá depois que ele terminou o ensino médio. Foi trabalhar numa empresa, depois da empresa ele foi trabalhar de salva-vidas lá no parque aquático. Então, a população já diminui. Quando a pessoa se recusa a responder, dá a impressão que diminui ainda mais, né? E... Ainda mais com as crianças. Oi? Mas daí eles moram aqui em Guapiara. Eles vão entrar na estatística de Guapiara. Não, nascidos em Guapiara não. Eu não nasci em Guapiara e a minha população conta onde? Aqui. Eu nasci em Itapetininga, mas eu moro em... Então quando eu respondo o IBGE lá, conta que eu moro em Guapiara. Oi? Não, qualquer lugar. Os habitantes moram onde ele mora, não onde ele nasceu. Entendeu? Que nem quando você fala nacionalidade, é onde você nasceu. Você é da origem da onde? Agora, os habitantes é quem mora. Não importa se ele nasceu em Apiaí, Ribeirão, na beira do rio, ele é morador de Guapiara. Porque não, que tem gente que nasce em parque natural. Entenderam? Então, não confundo cidade natal com habitantes. Habitantes é onde ele mora. Cidade natal é onde você nasceu. Tá? Eu morei a vida inteira em Guapiara, não nasci em Guapiara. Nasci em Itapetininga. Não tinha hospital na época aqui. Entendeu? Então lá, continuando. Essa pesquisa passa na casa nossa de 10 em 10 anos. Considerando a extensão do território brasileiro, trata-se de um esforço enorme, mobilizando centenas de milhares de pessoas para a tarefa de coletar o máximo de informações possíveis acerca da população do nosso país. Só uma pesquisa rápida aqui. Quem nasceu aqui na cidade de Guapiara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8 são guapiarenses? Nascidos na cidade de Guapiara, sim. Quantos são habitantes de Guapiara? Todos nós. Vem alguém vindo da cidade vizinha? Quem é turista? Né? Então, cidade natal é onde você nasceu. Cidade é onde você habita, é onde você mora. Tá bom? E quando eles falam centenas de milhares de pessoas, prestem atenção. Não sei quando que vai ser o próximo censo. Eu vi um monte de aluno que fica atento nessas coisas, ganhando o salário do IBGE. Cada 10 anos eles contratam pessoas para ir em casa perguntando, e o salário era bom, não lembro quantos que era. Mas uma aluna uma vez falou para mim: professor, indique para os seus alunos ficar atentos, porque o salário é bom. Já foi o ano passado, né? Então daqui 10 anos só. Mas fique atento. Tinha um colega meu que lhe pedia afastamento da empresa, porque deles pegam uma pessoa de ensino superior para poder coletar as informações de todas as pessoas que vão. E esse colega meu era advogado. Ele pedia afastamento do serviço dele, da empresa que ele trabalhava de advogado, para ganhar 10 mil reais
por durante 4 meses só para fazer essa coleta. Compensava. Segundo ele, compensava. Né? Então vamos lá, continuando. 5 minutos para a gente discutir, vamos lá. Quantos de vocês já foram entrevistados ou presenciaram uma entrevista censitária? O que é uma entrevista censitária? Só para lembrar. Uma pesquisa amostral quando pega só algumas pessoas. Censitária quando pesquisa todo mundo. Vocês já participaram de alguma pesquisa censitária? Uma entrevista? Já tiveram a sorte do IBGE ir na casa de vocês e você está lá também? Não? Eu também não tive essa sorte aí. Eles perguntam várias perguntas sociais. Em nenhum momento o governo está querendo arrancar dinheiro de vocês, tá? Fique tranquilo. Tem gente que pensa, realmente, infelizmente tem gente que pensa, vai tirar meu Bolsa Família, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, não vai. Tá? Só aluno que não veio para a escola, daí corta o Bolsa Família, então não falta. Quantos, ninguém então presenciou? Nunca, ninguém presenciou? Não do IBGE, vamos pensar assim, já participaram de tá. Vocês fizeram uma pesquisa censitária esses dias, que todo mundo da sala que estava no dia foi consultado. O que vocês votaram esses dias? No Grêmio. Todo mundo da sala votou no Grêmio? Sim. Aquilo lá foi uma censitária, não foi uma amostral. Não pegaram só alguns para votar. Pegaram todo mundo que veio naquele dia. Já deu o resultado? Não falaram o resultado ainda? Não falaram? Semana que vem ainda. Aí semana que vem fala, semana que vem. Então vamos lá. Presta atenção. Para os que já participaram de uma entrevista censitária, quais perguntas feitas na entrevista censitária se destacaram na sua opinião? Como ninguém aqui participou de um censo do IBGE, né? Eu vou contar um caso de uma aluna que contou para mim que o pai dela foi maroto até com o entrevistado, coitado do entrevistado. Né? A moça perguntou assim, essa aluna, o pai dela morava na zona rural. Aí ele uma das perguntas, quantas pessoas moram na casa? Ela falou. Qual a renda mensal? Quanto que se tira mais ou menos por mês? Ele falou. Aí a hora que ele chegou perguntou, quantos animais você tem na propriedade? Daí ele pegou, foi maroto com ela. Calma aí, eu vou ter que estourar o tanque lá para contar quantos peixes eu tenho no tanque. Não precisava falar assim, né? Podia contar lá cavalo, galinhas, né? Coisa que é mais fácil de contar. Peixe não tem como contar, né? Ele foi bem maroto com ela, né? Vou estourar o tanque lá, eu vou contar os peixes e já conto para você. Ele criava peixe, tudo bem. Se ele criava peixe, ele sabia que ele tinha uns 5 mil peixes e ele podia perguntar, os peixes entram também? Eu tenho mais ou menos 5 mil peixes, mas tanto, não. Mas não, preferiu dar uma maroteada na entrevistadora. Então, se vocês forem trabalhar, saibam que vocês vão receber esse tipo de resposta de vez em quando, infelizmente. Não aí você poderia falar bem assim, fora aqueles 3 cavalos, só tem o senhor mais de cavalo ou tem mais um aí? Né? Chama o cara de cavalo também, né? Já que vai dar coisa. Ou você pergunta se é o senhor só de cavalo ou tem mais cavalo por aí da propriedade? Aí ele bate de vez no entrevistado. É melhor não responder. Faz de conta que não aconteceu. Para aqueles que nunca participaram de uma entrevista censitária, na sua opinião, quais perguntas seriam importantes de incluir em uma pesquisa desse tipo para caracterizar a população brasileira? Para contar sobre a população brasileira. Qual pergunta vocês acham que seria interessante pôr, se já não tem lá? Eu vou fazer umas perguntas, vocês falam se vocês acham que... Vocês acham importante colocar lá qual é o sexo da pessoa? Sim, né? Deve ter essa pergunta, porque eles falam que no Brasil tem aproximadamente 201 milhões de brasileiros, tantos é masculino, tantos é feminino, né? O que mais que vocês acham que é interessante pôr numa pesquisa dessa? Tem outra coisa que eles perguntam, né? A Júlia falou assim, né? Eu acho isso aí muito difícil, né?
Eles falam bem assim para vocês, sabiam disso? Eles vêm e perguntam assim: você se considera de que cor? Nossa, dá a impressão que é racismo, né, que estão falando, perguntando a cor da pessoa. Não, eles querem saber quantas pessoas se consideram brancas, quantas se consideram amarelas, quantas se consideram pardas, quantos se consideram negros. E nem é negros que eles colocam, né? Que cor que eles falam? Preto. Eu acho um absurdo, mas tudo bem. E o vermelho, você sabe o que é o vermelho? O que é o vermelho? Qual a nacionalidade, qual é a raça da pessoa que eles se consideram vermelhos? Os indígenas. Os indígenas são classificados como vermelhos. O japonês também não é amarelo, mas eles colocam como se fosse amarelo, né? É um absurdo, né? Agora, você sabia que se você chegar pra mim e perguntar assim, você se considera de que cor? Eu vou falar negro. Você não pode falar, não, mas você não é negro. Você tem que perguntar para a pessoa do que cor que ela se considera. E ela vai marcar e você não pode questionar. Entendeu? Se o Gabriel, que cor que você se considera? Azul. Só que não tem lá a opção azul. Entre as opções, se ele colocar amarelo, eu vou poder questionar ele? Não. Entendeu? Depende, ali é a pessoa que se classifica. A pessoa coloca a cor que ela se classifica. Tá bom? Se vê muita gente, infelizmente, se vê muita gente que é branca se declarando preta. Por quê? Você sabe por quê ou não? Um tempo atrás tinha muita gente que se classificava branca, era branca, se classificava preta. Por quê? Para conseguir bolsas, para entrar direto na faculdade pela cota dos negros. E aí eles fizeram o quê? Começaram a pedir comprovante de que ele é descendente de negro. Porque eu tenho um conhecido que ele é branco, a mãe é branca e o pai é negro. E ele, pela lei, ele tem direito da cota no Enem. Ele tem direito da cota do Enem porque ele é filho de negro. Só que ele é branquelo. E ele tem o direito... Aí isso já complicou, hein? Aí ele tem direito, entendeu? Só que dele tem que mostrar que ele é descendente e tal, para ele ter direito. Porque antigamente muita gente mentia para poder conseguir a bolsa na faculdade. Brasileiro rouba de tudo quanto é jeito, né? Então já viu, né? Até para mentir a cor, aturmamento. Então, tem outras perguntas que poderia ser. Por exemplo, seria interessante perguntar qual é o seu time favorito no censo? Né? Eu acho que eles não perguntam. Mas se eles vão perguntar todo no Brasil, seria uma pergunta para desmistificar aí e descobrir realmente quantos corintianos, quantos flamenguistas, quantos são paulinos, quantos santistas, quantos palmeirenses, né, tem no Brasil inteiro. Certo? Então vamos lá, continuando. Tipo de pesquisa. Nossa senhora. Ô Jonathan, quer derrubar as coisas aqui, Jonathan? Vou colocar a culpa em alguém. Lá, tipos de pesquisa. O censo demográfico é um tipo de pesquisa que demanda de um grande nível de mobilização e organização. Apesar de ser útil para determinar com precisão as informações pesquisadas sobre uma população, nem sempre temos o tempo ou o recurso necessário para realizá-la. Durante as eleições, temos pesquisas de intenção de votos sendo feitas quase diariamente. É viável e possível envolver toda a população nessas pesquisas, toda a população brasileira nessa pesquisa? Vocês acham que quando eles fazem lá a pesquisa para governador, você acha que eles pesquisam toda a população do estado de São Paulo em quem que eles vão votar? Não dá, né? Fica muito caro. Uma amostra, é uma parte. Então, para a pesquisa eleitoral,
Vocês acham que é uma pesquisa censitária? Censitária vem da palavra censo, que pesquisa todo mundo. Será que é censitária? Não. Ela é uma pesquisa amostral. Por exemplo, o Renan descobriu que lá na casa dele tem um poço de água. Para ele saber se o poço de água é potável ou não, ele vai mandar o poço de água inteiro lá para análise? Não. O que eles vão fazer lá, Renan? Vão pegar uma amostra da água e vão ver se a água é potável ou não. Então é uma pesquisa amostral. Não precisa da fonte inteira lá. Vai secar o poço dele lá, daí a hora que ele descobre que o poço é potável, não dá nem para vender água mais, porque já foi para outro lugar, né? Que a turma vende quando acha uma fonte de água, coisa. Você pode ver quando vocês compram um garrafinho de água mineral, se vocês olharem no lado assim, tem a fonte de qual cidade, qual sítio que está produzindo a água, o pH da água, tem essas informações. E é legal. Durante as eleições, temos pesquisa, seja ali, né? Continuando. Nossa Senhora. Pesquisa censitária. Já passei uma ou duas telas? Uma, né? Pesquisa censitária. São pesquisas que envolvem toda uma população. Quando fala toda uma população, não é de moradores, tá? Por exemplo, vou fazer a Júlia tem uma fábrica de parafusos, certo? Produz 10 mil parafusos por dia. E o Zé Luiz, o Luiz Miguel tem uma fábrica de porcas. Produz 10 mil porcas por dia. Ainda bem que eu peguei a Júlia para o parafuso. Para saber se dá certo. Para saber se dá certo. E eles vendem, os dois vendem para o Jonathan, que é o que vende os parafusos com as porcas para tudo quanto é lugar. E aí, imagine, para fazer o teste se a fabricação está correta ou não, tanto do Luiz quanto da Júlia, tem que pegar um parafuso e uma porca e encaixar o parafuso da porca. Vai, se são besteirentos, Deus me livre. E ver se vai até o fim. Se foi até o fim, quer dizer que está certo, correto. Agora, respondam, para de graça, respondam. Eles fazem isso nos 10 mil parafusos que eles fabricam por dia? Não, vai fazer uma amostra. Vai fazer uma amostra. Se numa amostra der errado, provavelmente os 2 lotes vai ser jogado fora. Certo? Meu Deus do céu. Fui infeliz no exemplo. Ah, continuando. Então, no caso, a população ali era quem? Os parafusos e as porcas. O que ia ser testado, pesquisado, né? No caso de censo demográfico, essa é a população, é a brasileira. No caso do censo demográfico. Se fosse um censo dos produtos da fábrica da Júlia e do Luiz, não era a população brasileira, era a população de parafusos e porcas produzidos. É muito útil para representar dados de populações menores, como a sua turma da escola. Afinal, é mais fácil entrevistar 30 pessoas ou 50 milhões de domicílios? O que vocês acham que é mais fácil? 30 pessoas. Então, se eu fosse fazer um censo aqui na sala de aula sobre qual é o time predileto de cada aluno, eu ainda não conseguiria fazer o censo. Por quê? Por que eu não conseguiria fazer o censo da torcida da sala de vocês no dia de hoje? Porque faltou gente. Sabe aqueles que ficam olhandinho pela janela e não quer responder? Né? Então não seria um censo hoje. Ainda não estaria. Mas quando eu consigo entrevistar todo mundo que é da sala, eu entrevistei a população inteira do primeiro ano. Entendeu? Permitem descrever com precisão as características da população entrevistada. Lembra que eu falei, se colocar no censo do IBGE, vai estar pensando no parafuso com a porca e no homem, tá lá. Pare com isso, Micael. Micael mente poluída. Pare com isso.
Não era esse tipo de porca, não era esse tipo de parafuso, era parafuso de verdade. E porca de verdade. Aí a turma já acha que é porca suína, né? Não é também. Lembra que a gente falou do censo? Se realmente colocasse lá a pesquisa de qual time que... Ah, Matheus, dá o seu celular aqui. Não, eu tô procurando bagulho da... Ah, bom, então tá bom. Ah, procurando lição agora? Agora não tem mais, já fechou. Não, é isso, senhor. Material digital. Ah, tá, tranquilo. Então, o censo demográfico, se fosse feita a pesquisa do time, não era uma amostra, e sim a realidade da torcida do país. Pesquisa amostral, o próprio nome já fala, é uma amostra. Caso não seja possível realizar uma pesquisa censitária com 100% da nossa população envolvida, podemos realizar uma pesquisa amostral. Trata-se de uma pesquisa direcionada a uma amostra da população, ou seja, uma pequena parcela que passa a representar a todos. É menos precisa do que a pesquisa censitária, considerando que a amostra possui um caráter representativo em relação ao todo. Então, por exemplo, da fábrica lá, né, quando eles vão testar os produtos, não é só parafusos e porca, não. Matheus, para de dar risada pra janela aí. Do nada olhando pro Micael, tava olhando pro Micael dando risada. Pare com isso, rapaz. Então lá, então eu sei que vai ser o fabricante de porca, já que tá muito gostando aí. Né? O Matheus já também tem uma fábrica de porca, só que ele é mais esperto do que o Luiz. Em vez de testar todas as porcas, o Matheus testa só algumas. Ele faz uma amostra, ele testa só algumas porcas. Se das 10 porcas ele produziu 10 mil porcas, ele testou 100 porcas. Se as 100 porcas deram certo, quer dizer que o lote inteiro deu bom ou deu ruim? Deu bom, né? Se ele testou lá 100, ele fez uma amostra, deu bom, certo? O Luiz testou as 10 mil porcas, 2 deu ruim. Quer dizer que ele perdeu a produção inteira? Não. Agora, se o Matheus, que fez uma amostra, experimentou 10 e as 10 estavam com defeito, o que aconteceu com a produção dele? Deu ruim. Vai derreter tudo e vai fazer tudo de novo, né? Geralmente eles fazem isso, tá bom? Pesquisa amostral. Apesar disso, existem medidas e análises estatísticas que nos permitem compreender exatamente quão representativa é nossa medida amostral. Com base no que conhecemos a respeito da amostra selecionada, podemos inferir em quais condições ela é mais precisa para caracterizar o resto da população. Só para a gente fazer rapidinho aqui, pesquisa censitária, quando pesquisa a população inteira. Tá, imagine que você vai fazer uma pesquisa para candidatos a prefeitos de uma cidade, certo? Se ela for censitária, praticamente ela vai dar o resultado da eleição, não é verdade? Vai chegar e vai perguntar pro Jonathan: Jonathan, quantos anos você tem? 14, não tem tiro eleitor. Vou entrevistar ele? Não, ele não vota, por que eu vou perguntar quem quiser votar? Ele vai falar: se eu votasse, eu votava no fulano, né? Então eles vão pesquisar somente aqueles que votam. E aí, se pesquisasse todo mundo que vota na cidade, aí eles iam descobrir o resultado real, quem era eleito e quem não era eleito. Ah, mas pode ser que a pessoa mude ideia. Realmente, se a pesquisa foi em janeiro e a eleição é lá em outubro, pode ser que mude de opinião, certo? Agora, a pesquisa geralmente é na amostra, tem que tomar muito cuidado com a amostra. Imagina o seguinte: o Luiz é candidato a prefeito. Luiz, posso fazer uma analogia que não é verdade aqui. O Luiz é dono de boca de tráfico, certo? E ele tem lá 200 funcionários de aviãozinho trabalhando para ele. O Renan é o candidato ao oponente do Luiz. O Renan trabalha... onde que o Renan trabalha? Deixa eu ver. O Renan trabalha... Ai, meu Deus do céu. Um lugar que seja bastante movimentado.
O Renan trabalha no SEASA, certo? Ele é o cara que tem lá, ele faz aquela parte de mediar as associações comerciais para que consiga um bom preço, para que possa vender melhor. Então muita gente tem contato com o Renan. O Renan tem muito contato e ajuda muito produtores da zona rural a vender o seu produto sem ser enganado pelos atravessadores. Aí eu sou uma firma contratada para pesquisar, para ver quem que vai ganhar a eleição, certo? Aí eu fui contratado pelo senhor Luiz. E aí eu falei: Luiz, do que você trabalha? Boca de tráfico. Onde que estão seus eleitores? Um punhado na cadeia, outro punhado não sei aonde. Ah, já vou entrevistar a turma para poder votar em quem vai votar. Eu vou chegar na porta da cadeia no dia de visita aos presidiários. Aí chega a mulher do presidiário: quem que você vota? No Luiz ou no Renan? No Luiz. Por que elas votam no Luiz? A maioria que está preso lá é funcionário do Luiz. Entendeu? Aí aonde que eu fui fazer a pesquisa, favorecia quem? O Luiz. A Júlia foi contratada pelo Renan para fazer uma pesquisa. A Júlia foi fazer pesquisa nas roças. Quem que eles iam votar? Só se for na roça de maconha, né? Que vai votar no Luiz. Na roça que a turma que vende, que o Renan faz a parte lá de ajudar, conhece o Renan. Entendeu? Então tem muito isso. A amostra teria que sair o quê? Ah, quantas pessoas estão presas? Ele vai, pesquisa uma porcentagem dos presos. Não pode deixar os presos de fora. Vai pesquisar uma porcentagem da turma da educação. Vai pesquisar uma porcentagem da turma da zona rural. Vai pesquisar, então, tem que ser amostras para que seja justo. Senão, eu vou pesquisar onde eu sei que tem o voto do Luiz, porque ele vai ficar contente, ele contratou eu, vou falar: Luiz, você está com 95% da eleição, ganha para você. Só 5 pessoas falaram que votaram no Renan. E aí foi ver, era o policial, né, era outros que não queriam que o Luiz ganhasse. Agora, no Renan, a Júlia vai dar que 95% vota no Renan, porque ela foi pesquisar onde o Renan era mais forte. Entenderam como que? Não pode ser? Não pode ser assim. Tem que ser distribuído, tá? Então vamos lá. Atividade. Vamos fazer uma pesquisa. Para isso, separem-se em grupos de 5 até... Não vai dar tempo para fazer isso. Vamos preencher aqui. Vamos escolher 5... Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então hoje é dia 2. 1, 2. Júlia. Júlia com H, né, Júlia? Com 2 L, Y, A. Isso. Júlia. Sua altura, Júlia? 1,65. Número do seu calçado? 35. Escolhe algum colega, rapidão. Ana Laura. Altura, Ana? 1,55. Calçado? 34. Escolhe alguém. Vitória Lara. É Victória ou Vitória? Hã? Altura? 1,66. Calçado? 36. Escolhe alguém. Quem? Ah, bom, Hulk. Evelyn. Acertei no nome, né, Evelyn? Altura? 1,74. 64. Calçado? 36. Escolhe alguém. A Vitória. Não quer participar da pesquisa? A Vitória é aquela que ela olha pela janela e não quer responder a pesquisa. Escolhe alguém então, Vitória. Você não quer quem... Pode? Vitória. Altura, Vitória? 1,65. Calçado? 38. Tranquilo? Fizemos um grupo aí de 5 pessoas e deu isso daí.
Essa pesquisa que eu fiz aqui é uma pesquisa censitária ou é uma pesquisa amostral? Amostral, porque eu peguei só um grupo da sala. Agora, se todo mundo fizesse o grupo com 5 alunos e todo mundo respondesse e todos os grupos entregassem para mim, era uma pesquisa o quê? Censitária, porque todo mundo teria respondido, certo? Ó, atividade 1. Agora, faça o que se pede. Calcule a média das alturas e a numeração dos calçados do grupo. Então vamos lá. Como que eu calculo a média da altura desse grupo que foi falado aí? Soma tudo e divide por quantos? Então vamos lá. E mouse. 1,65 mais 1,55 mais 1,66 mais 1,64 mais 1,65. Somando a altura de todos vocês dá 8 metros e 15 centímetros. Dividido por 5, né? Isso? Qual foi a altura média da sala? Da turma, do grupo? 1,63. O calçado, vamos ver a média do calçado? 35 mais 34 mais 36 mais 36 mais 38 dividido por 5. Qual é a média do calçado da turma? 35,8. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu fiz uma pesquisa amostral. É a média da sala, será? Vocês acham que não? Então vamos lá, vamos continuar vendo qual é o próximo passo. Calcule o desvio de cada medida e sua média. Quem lembra como calcula o desvio? Quem lembra como calcula o desvio? É a aula anterior, quem lembra? Eu pego e faço a altura real da pessoa, 1,65, e subtraio a média. Qual é a média? 1,63. Qual é o desvio da Júlia da média? 0,02. Esse é da Júlia. Da Júlia de 0,02. Quando a gente fala módulo, repare que eu coloquei entre dois tracinhos. Então, alguém anotou isso aí? É a média menos a altura ou é a altura menos a média? Na verdade, por ser módulo, tanto faz, porque independente se o resultado é positivo ou negativo, ele vai ficar positivo. Então, da Júlia é 0,02. A Ana Laura, 1,55 menos 1,63. Qual seria esse módulo? Chamando a calculadora lá. 1,55 menos 1,63. Quantos que deu? 0,08, mas negativo. Mas como está em módulo, a resposta passa a ser positiva. A Vitória, Lara, a altura dela 1,66 menos 1,63. O desvio dela é de 0,03. A Evelyn, a altura da Evelyn 1,64 menos 1,63. O desvio da Evelyn é de 0,01. A Vitória tem a mesma altura que a Júlia. 1,65 menos 1,63 dá um desvio de 0,02.
Quem está mais dentro do padrão aí? A Evelyn. A Evelyn está mais perto da média. Quem está mais longe da média? Ana Laura. E ó, a gente olha ali 0,08. A gente não precisa saber se ela é mais baixa ou mais alta. Ela poderia ser mais alta que todo mundo aqui, e mesmo assim, se ela tivesse com 0,08, ela seria o mais longe da média. Ela é gigante. Tá? Eu sei que vocês fazem bullying com ela com isso. Pare com isso. Agora, o desvio do calçado. 35 menos 35,8 vai dar 0,8. Negativo. Mas negativo, ele está em módulo, ele sai positivo. 34 menos 35,8 vai dar negativo, mas como ele está em módulo, ele sai positivo. Vai dar 1,8 positivo. Aqui, 36 menos 35,8, qual que vai ser a diferença? 0,2. Aqui também, 36 menos 35,8 vai dar 0,2. E aqui, 38 menos 35,8. Qual é o desvio aqui? 0,2 para chegar a 36. Mais 2 inteiros depois. 2,2. Quem está mais perto da média? Quem está mais perto da média? Ah, não dá para ver direito, né? Qual que é a média? A média é de 35,8. Pelo desvio padrão, quem está mais perto, pelo desvio, quem está mais perto da média é a Vitória Lara e a Evelyn. Elas estão 0,2 de diferença. Elas estão acima, 0,2. Quem está mais longe da média? A Vitória Oliveira, que está com 2,2 de desvio. Ela é igual do tamanho do pé, só. Ela é 35. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. Analisando os desvios, responda: a média é o valor apropriado para caracterizar esses conjuntos de medidas? Vocês acham que a média ajuda bastante nesse caso? Sim ou não? Eu acho que sim, dá uma média ali. Tá, o desvio padrão, o desvio foi pouco diferença, né? A pesquisa feita é censitária ou amostral? Amostral. Por que ela é amostral? Foi só cinco pessoas. Só foi uma parte da sala inteira. Agora, se fosse, qual é a pesquisa? É amostral ou censitária do grupo? Do grupo ela é amostral ou censitária? Lembrando que o grupo era de 5 pessoas. Censitário, porque todo mundo respondeu. Certo? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Olha lá. Para calcular a média, basta somar as medidas e dividir pelo número das medidas. Número de medidas. Fizemos isso. O desvio pode ser obtido pelo módulo. Quem lembra o que é módulo mesmo? O módulo, se a resposta for 8, qual é a resposta aqui fora do módulo? 8. Se for menos 8? 8. O módulo garante que você vai deixar sempre positivo, tá bom? O módulo dá diferença entre a média e cada medida. Se os desvios forem muito grandes, isso pode indicar que a média não representa de maneira precisa os dados apresentados. Então, no nosso caso, das 5 pessoas que responderam, só tinha uma pessoa na altura que estava com um desvio. Não estava, era 0,08, né? 8 centímetros de diferença da média é pouquinho, então não. Para a média de altura foi perfeito, e na média do calçado, só uma, que no caso a Vitória, que estava um pouco acima da média.
né? Se eu entrasse na pesquisa, ia dar um desvio padrão maior ainda, que o meu é 44. Né? Então ia ser um desvio maior ainda. 44 chinelo, tênis 42, 43, se eu não me engano. Nem lembro mais. 42. Lancha. Dá para sair navegando por aí. A pesquisa era amostral, pois estamos levando em conta parte da população, da turma toda. Se fosse do grupo, era censitário. Agora aqui, ó, atividade 2. Agora é a hora de transformarmos a nossa pesquisa amostral em uma pesquisa censitária. Para isso, cada grupo fornecerá os seus dados para o professor, que montará uma tabela para a turma toda. Como nós não montamos grupos, nós vamos fazer agora aqui, e eu vou fazer no Excel para ganhar tempo. E mais uma vez a aula hoje vai ser uma aula só, né? Não vai dar para fazer 2 aulas, como os PowerPoint estão longos. Então vamos lá, vou preencher os nomes aqui de todo mundo que está presente aqui. O primeiro grupo, como que era a ordem aqui mesmo? O primeiro foi a Júlia. Vou colocar tudo maiúsculo. Júlia. Júlia. Depois a Júlia chamou Ana Laura. Daí eu já arrumei já. Ana Laura. Depois a Ana Laura escolheu Vitória Lara. Depois da Vitória escolheu a Evelyn. Depois da Evelyn escolheu a Vitória. E aí, aqui nós fizemos o seguinte. Aqui é o nome, aluno, né? Aqui, altura. Aqui, calçado. E aí? Qual que era a altura mesmo da Júlia? Rapidão, Júlia? 1,65. Ana Laura, 1,55. Vitória Lara. 1,66. Evelyn. Vitória. 1,66. 65. Calçados. Júlia. 35. Ana. 34. Vitória Lara. 36. Evelyn. 36. Vitória 38. É isso? Aí, aqui era a média, né? Ó. Igual, média, abriu parênteses. Ó, o computador vai fazer o cálculo para mim da média. Quantos que deu a média de altura? Viu? Não precisei sofrer. Ó, novamente, mais uma fórmula aqui, ó. Aprenda a mexer no Excel, turma. Ó, igual, você escreve a fórmula. Média, abre parênteses, marca o que você quer tirar a média. Eu quero tirar a média disso daqui. E entra. 35,8. Agora eu vou procurar o desvio. Desvio calçado. Não, altura. E desvio calçado. Vamos lá. Como que eu calculo o desvio mesmo? Eu pego tem uma fórmula que é do módulo, cadê? Deixa eu apertar pausa na gravação aqui, vou pesquisar a fórmula. Continuando. Para achar o módulo, a fórmula ABS. Olha lá. Retorna o valor absoluto de um número. Um número sem sinal. Então é isso que eu quero. ABS de quem? Da média, que é um valor fixo, menos... não era aqui, aqui, né? Média menos a altura da Júlia. Olha lá, qual foi o desvio da altura da Júlia? 0,02. A hora que eu puxo aqui, ó, você faz todas as contas sozinho para mim. A Ana Laura 0,08, a Vitória 0,03, a Evelyn 0,01 e a Vitória Oliveira 0,02. Agora, o desvio do calçado igual
a fórmula absoluto, ABS, que é o módulo no Excel, da média, que é um valor fixo, menos a altura. A altura não, o calçado da pessoa. Então a Júlia deu 0,8. Deu tudo certinho. Só que ele quer que a gente faça do que? Da turma toda. Então eu vou criar uma nova aqui. E a gente vai colocar os dados de quem não está nesse daí. Então aqui, ó. Aqui é turminha, o nome dessa turma. Esse aqui, geral. Então eu vou passar essa média lá para baixo. Quantos alunos vieram hoje? Alguém consegue contar? 18. Não, 19. é 18. Então vamos lá, Vitória, você parou em você, Vitória. Escolhe o próximo para mim, Vitória. Calma aí, deixa eu fazer um negócio. Pensei numa coisa melhor aqui. Turminha 01. Agora vamos criar a turminha 2. Mover ou copiar, criar uma cópia, turminha 2. Oi. Não pode repetir aluno. Lembrando que todo mundo vai participar, então. Oi. Acorda o Renan aí, por favor. Renan. Ô Luiz. Ô boca do tráfico. Acorda o Renan, por favor. Ah, não olhou, né? É. Mas não é nada. O fabricante de porca. Acorda o outro aí, por favor. Renan, acorda, Renan. Vamos lá. Quem foi o último mesmo? Vitória, quem que você vai chamar? Ana Júlia. Ana Júlia com H, sem H. Júlia, sim. Ana Júlia. Qual é a sua altura, Ana Júlia? 1,56. Calçado 36. Chama, fala, pede alguém agora, rapidão. Gabriel? Gabriel. Altura, Gabriel? 1,66. 6? 7. 1,67. Calçado. Número que se calça? 40. 40, redondo? Escolhe alguém, rapidão, Gabriel. Jonathan. Escrevi errado, né? Tá bom, então vai lá. Altura, Jonathan. 1,65. Calçado 41. 41? 45, exagero, né? Jonathan, escolhe alguém. Eduardo. Eduardo, sua altura 1,65. Calçado. Ou ele está muito. Vocês estão diminuindo ou ele está aumentando? 49? Não. Deve ser 39. 39. Escolhe alguém rapidão, Eduardo. Luiz. Altura, Luiz. Eu acho. Eu tenho 1,68, acho. 1,68. Calçado seu? 40. Olha lá. Desvio dessa turma aqui. Dessa turma 2. A média de altura foi de 1,64. Certo? O desvio, quem ficou mais longe no desvio, vou arredondar aqui para ficar mais fácil. Quem ficou mais longe no desvio foi a Ana Júlia, né? No calçado, a Ana Júlia também ficou longe, 3,2 em relação à média dessa turma, né? Então, essa é a turma 2. Agora vamos montar a turma 3. Turminha 3. Luiz, escolhe alguém que não foi ainda, Luiz. Quem? Cauã? Cauã. Altura, Cauã? Eu acho que 1,66.
Calçado. 40. Cauã, escolhe alguém. Micael. Altura, Micael. Opa, é Micael. Micael, altura. 1,70. Cara, você tem mais. Eu tenho 74, você deve ter minha altura. É. Então, vamos lá. Calçado. Calçado. Quantos? 38. Micael, escolhe alguém, Micael. Micael, escolhe alguém. Tô gravando nessa aula, esqueci. Tá. Igor. O Igor é alto, você é louco? Igor, altura. 1,74. Calçado, Igor. 40. Igor, escolhe alguém que não foi ainda. Renan. Renan. Sua altura, Renan. 1,70. 1,70. Calçado. 39. Falta mais um nesse grupo aí, Renan. Quem que não foi ainda? As duas meninas e os dois meninos lá. Escolhe um. Enzo. Altura, Enzo. 1,67. Calçado. 40. Ó. A média desse grupo aí ficou de 1,69 m. O calçado de 39,4. Quem ficou mais longe do desvio padrão aí na altura foi o Igor. E duas pessoas bem pertinho da média, olha lá, o Micael e o Renan. O calçado, quem ficou mais longe do desvio aí foi o Micael, com 1,4 de desvio do calçado. Tá? Falta mais, dá para mais um grupo, não vai dar de 5 pessoas, mas vamos lá. Turminha 04. E daí? Quem são os alunos que ainda não foram? Enzo, escolhe alguém. Matheus, com H ou sem H? Matheus. Altura, Matheus? 1,71. Calçado? Calçado? 40. Repare o seguinte, não olhe os de baixo ali. Por que o desvio da altura do Matheus está 0 e o calçado está 0? Porque ele só tem ele, na média só está ele com ele mesmo. Daí é lógico que a média dele vai ser perfeita com ele. Quem que não foi ainda? Adriele. Altura, Adriele? Mais ou menos. 1,70. Mais ou menos. A pessoa não tem medido, nem mais ou menos. Calçado. 36. Manuela. Altura, Manu. 1,68. Você tem a altura da Manu mais ou menos ou essa é mais alto que ela? Mais baixo? Você falou 1,70 ou 1,60? Eu não entendi direito. 1,60. Eu que entendi errado, desculpe. 1,60. Pronto, já arrumei. Desculpe, Manu. Manu não, Adriele. Calçado, Manu. 36. Tem mais algum aluno? Não? O Eric, você sabe mais ou menos a altura do Eric? O Eric é 1 e... Ele é mais alto ou menor que você? Menor? 1,60 mais ou menos. Não, 1,68 acho. Ele é mais alto que a sua mãe. Então 1,67 m. Calçado dele, você joga bola com ele, você sabe o tamanho da chuteira dele? 39, parece. Aí para completar o grupo vai eu agora. Ricardo. 1,74 m. Calçado 42. Quem que ficou fora do desvio aí na altura? Quem que ficou mais distante na altura? A Adriele. Nossa, mas ela não é a mais alta. Mas por que ela ficou mais longe no desvio? Porque ela é mais baixa que a metade, que a média. Não é mais baixa da sala. Ela é mais baixa da média. Então, ó, eu gostaria do seguinte.
Preste bem atenção. Matheus. Marca aí, Matheus. Você é o líder do nosso grupo. 1,68 a média do nosso grupo. Coloque aí grupo 4. 1,68 e 38,6. Certo? 1,68 e 38,6. Combinado? Grupo 3. Quem é o líder? Cauã. Marca aí, Cauã. 1,69 a altura e o calçado 39,4. Pronto? Sim, filho. Grupo 2. Ana Júlia. Marca aí, Ana Júlia. 1,64 e 39,2 o calçado. Turminha 1. Júlia, marca aí. 1,63 e 35,8. Então, só para lembrar, grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Qual é a altura do grupo 1, a média? Quem era o grupo 1 mesmo, Júlia? Qual era a média do grupo? 1,63. E a média do calçado? Tá, muito bem. Grupo 2, quem era do grupo 2? Qual é a altura? 1,64. E o calçado? 39,2. Grupo 3. Quem era o líder do grupo 3? Cauã? Não, ele é do último. Então vamos lá, Cauã. 1,69 a altura. E o calçado? 39,4. E o nosso? Quem era o líder? Matheus. 1,61. Hã? 1,68. E o calçado? 38,6. Olha bem, temos 4 amostras da sala de aula. A nossa média da sala é de 1,63 m, é de 1,64 m, é de 1,69 m ou de 1,68 m. Repararam que na amostra não tem a média certa? Porque a nossa pesquisa é uma amostra. Eu só vou ter a média de altura quando eu fizer de todo mundo junto. Calçado. Qual é a média real de calçado da sala de aula? É de 35,8, 39,2, 39,4, 38,6. Repararam que nenhum grupo deu igual? É o que eu falei já hoje. Se fosse fazer lá a pesquisa, lá na onde que, ó, os eleitores do Luiz estava, a maioria ia votar nele. Se fosse onde que a maioria dos eleitores do Renan estava, a maioria ia votar no Renan. Agora vamos descobrir a real média da sala de aula. Vamos ver qual grupo chegou mais perto da realidade. Então vou pegar as alturas aqui dessa turma e vou colocar junto lá no geral. Repare que está mudando lá embaixo já o valor. Desvio padrão não, desvio. Continuando, turma 3. Turma 4. E daí? Repare agora. Qual é a média de altura da sala, contando comigo? 1,66. Qual chegou mais perto? Grupo 2, né? Nenhum grupo chegou numa média de 1,66. E a censitária, que é a real, qual é a média de altura da sala? 1,66. Certo? E de calçado? 38,25. Qual média chegou mais perto? O grupo 4. Viram que a amostra traz uma ideia, mas não dá exatamente a ideia? E se na hora que vai montar grupo escolhem, vou escolher meus amiguinhos, são os menorzinhos quanto os maiorzões. As médias é totalmente diferente, tanto no pé quanto na altura.
Tranquilo? Entenderam? Ó, presta atenção, tem gente conversando em coisas que não tem a ver. Alturas amostral. Isso aqui, ó, tudo amostra. Grupos era amostra. Esse daqui é o censitário. A altura 1,66 m aproximadamente. E o calçado é de 38,25 aproximadamente. Tá? Então essa seria... Repararam que nenhuma amostra mostrou a realidade? Quando fazem pesquisa lá para o presidente, que teve muito ano passado. Ano passado não, há 3 anos atrás, né? Para presidente, o que acontecia? Falava que o candidato A lá estava tantos % atrás no primeiro turno. Não deu. Por quê? Por causa de amostras. As amostras não mostram a realidade. E eles fazem lá 2% para cima ou 2% para baixo. É a margem de erro. Só que nessa última vez que teve, deu uma margem de erro muito grande, né? Deu de 12%, se não me engano. Então, existe essas diferenças. Que nem aqui no nosso grupo aqui, talvez nenhum deles tenha dado 2% de margem. Passou de 2% de margem também. Tranquilo? Você é louco? Parece que tem um monte de índio gritando lá, né? Olha lá. Junto com o professor calcula a média da população. Já calculamos. Houve uma diferença grande. Houve uma grande diferença entre a média de cada grupo e da sala? Sim ou não? Houve, né? Por que não foi exato? Porque era uma amostra. A censitária já é exata. Atividade 2 ainda. Letra C. Calcule o desvio dos dados do seu grupo em relação à média da população. Houve muita diferença entre os desvios calculados anteriormente? Meu Deus, vamos fazer esse desvio lá. Ó. Presta atenção aqui. Para de conversar que não tem nada a ver aí. Ó, a média seria essa agora. Essas duas. Vou colocar a média aqui, ó, nesse lugar só para ver o desvio. Estão olhando o desvio ali? Vamos ver. Deu desvio muito grande ou não? Vamos deixar 2 casas, 3 casas depois. Eu vou ter que fazer uma antes e o depois. Isso aqui é o antes. Deixa eu fazer em todos aqui. Isso aqui é o antes, certo? O antes eu vou deixar verdinho. E agora vem o depois. Depois nós vamos colocar esses valores lá. Um 1,66 aproximado e 38,3 aproximado. E agora aqui, ó. Qual foi o desvio? Ó, desvio da amostra e o desvio em amarelo, o desvio em relação à sala de aula. A Júlia, em a altura dela, o que ela tá em relação à sala de aula? Era para ser 0,1 de diferença. Por que não deu? Ah, já sei. Coloquei 2 casas, uma casa depois da vírgula. Olha, repararam uma coisa aqui, Vitória Lara? Você representa a média da sala na altura. Porque olha o seu desvio na altura. 0. Você não está nem para cima nem para baixo da média. Está exatamente na média. Quem mais representa a... Ó, Cauã, você é exatamente a média da sala de aula, a sua altura. Quem mais? Só no calçado. Tem alguém na média? Não. Porque ninguém calça 38,3, né? Então aqui a comparação entre cada grupo lá. Desvio em relação à amostra e desvio em relação à censitária, que é a sala inteira. Esse do grupo 1. Grupo 2, amostra, censitária. Então ó, o desvio padrão aqui ficou alto na Ana Júlia. Ana Júlia ficou 2,3 no calçado, desculpa. Certo? Tranquilo? Letra C, D agora. 2C, né? Os caras são ninja. Olha lá, letra C embaixo, letra C de novo. Letra D.
Vamos calcular o desvio padrão da população. Para isso, abra a calculadora disponível no link abaixo, siga as instruções para obter esse valor e responda. Com base no valor do desvio padrão, a média da pesquisa censitária é uma boa representação para o conjunto de dados. Vamos ver se vai abrir a calculadora aqui. Olha lá, digite os números separados por vírgula. Meu Deus, tem que pôr a altura de todo mundo aqui separar por vírgula. Que oração? Não vai dar tempo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Geral igual esse substitui as vírgulas por ponto, porque aquela calculadora é padrão americano, então ela usa ponto para separar. Olha lá, vamos calcular o desvio padrão da altura. Lembra do desvio padrão que era raiz, tinha que fazer um monte de cálculo? Não lembro da aula passada que era uma enorme, era S igual raiz quadrada, que você tinha que achar todos os desvios, levar ao quadrado, somar tudo e depois dividir pelo número de pessoas menos 1. Ó, calcular desvio padrão. Fez tudo o cálculo aqui. Qual é o desvio padrão? Ah, é a fórmula aqui, ó. Esse negócio enorme aqui. Qual o desvio padrão da amostra? Da amostra não, nós fizemos da sala inteira. 0,00 da população. 0,002. Isso aqui é por cada 1000 ou por cada 100? Eu não lembro. Agora vamos ver do calçado. Vamos pôr do calçado aqui. Por o tamanho do sapatão de todo mundo lá. Qual é o desvio na população? 2,18803 e assim por diante. Turminha, poderiam demonstrar um pouco de respeito. Ainda estou tentando explicar para vocês, já estão conversando outro assunto aí, né? Então, beleza. Vou pedir um trabalho sobre isso, fica mais fácil. Assim vocês se esforçam a tentar fazer. Então, vamos lá. Correção, né? A média da população pode ser calculada pela razão entre a soma de todos os dados e dos números de dados coletados, que pode ser trabalhoso para um conjunto muito grande. No caso nosso aqui não era, fizemos no Excel, o Excel fez o cálculo sozinho para a gente. Também podemos calcular esse valor a partir da razão entre as médias dos grupos e o número de grupos. Ó, isso aqui é verdade, presta bem atenção. Aqui não está os grupos? Vamos tirar a média da altura dos grupos. Média da altura dos grupos. Média dessas alturas aqui. Quanto que deu? Deu 1,66. Arredondando, né? Que ele deu 1,66. E aqui arredondando dava quantos? 1,66. Então eu precisava ter a média só dos grupos. Igual média. Abre parênteses. Marco aqui. Fechei parênteses. Qual é a média do calçado? 38,25. Por que deu certo? Porque todos os grupos tinham quantos componentes? 5. Lembra que eu coloquei o Eric também para dar 5? Se não fosse, se um grupo tivesse 3, outro grupo tivesse 5, a média talvez não daria certo, tá bom? Porque seria médias com um total de pessoas diferentes. B. Essa diferença
depende de diversos fatores. Alguns grupos possuirão uma amplitude de dados menor, tendo médias muito próximas de seus valores, dos valores de seus dados, e por consequência não necessariamente próximas da média populacional. Ao mesmo tempo, grupos com amplitudes maiores terão um intervalo maior para o seu valor médio, podendo se aproximar ou se afastar da média populacional. Cada amostra terá uma relação distinta com a média da população, que a gente percebeu que ficou diferente uma da outra. Existe uma chance grande de os desvios em relação à amostra serem diferentes dos desvios em relação à população. Novamente, as amostras com amplitudes maiores ou com valores mais distantes da média populacional, isso possui desvios mais distintos. E AD, o cálculo do desvio padrão da população, nos indicará o quanto a média se aproxima de um valor que represente a essa população. Quanto menor o desvio, mais próximos os valores estão da média da população. Então a gente viu lá que do tênis deu 2, alguma coisa. Da altura deu 0,002. Então a altura está mais próxima. Amostral versus censitária. Conclusões. O exercício anterior nos mostrou que certos grupos amostrais se aproximam mais da população do que os outros. É assim que a pesquisa amostral é feita, escolhendo-se um grupo que maximiza as chances de representar a população como um todo. Entre os grupos da sua sala, houve alguma que teve valores de média e desvios parecidos com a da população? Nenhum, né? Nenhum deles bateu. Já vamos já. Então, só para deixar registrado, o Luiz não é dono de boca de tráfico nada, né? Senão a turma olha pro Luiz. E o Renan não é representante de cooperativa. E também não fabrica porcas, e a Júlia não fabrica parafusos também. Vamos com Deus, turma. Eu encerro a aula aqui. O que o primeiro colegial aprendeu hoje? Aprendemos mais sobre os diferentes tipos de pesquisa, suas utilidades e desvantagens. Também aprendemos um pouco mais sobre como uma pesquisa se aplica a um contexto do mundo real e como certas medidas estatísticas nos permitem analisar esse tipo de pesquisa. Referências dos criadores desse material digital. E finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Você viu, né, senhor? Tchau.